de ter vocês aqui, gente. Vocês não sabem o tanto. Quando a gente prepara uma mensagem, a nossa expectativa é que vocês estejam aqui para ouvir aquilo que Deus já falou no nosso coração. Vocês não sabem como que é bom. Amém? Está todo mundo me ouvindo bem? Quem está lá atrás? Iana? Ali atrás não é ninguém não. Todo mundo ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. E quem não tiver, o Gui também vai colocar aqui. Lucas 17. Lucas 17. Nós não combinamos nada, que eu nem sabia quem estaria no louvor hoje, a gente nem tem acesso às músicas, e nem à introdução do ministrante, mas a Clara começou com gratidão. E o nosso tema hoje é gratidão. Então Deus ele vai alinhando tudo para se encaixar. O Senhor é maravilhoso. Lucas 17, verso 11. Lucas 17, verso 11, a gente vai até o 19. Quem não achou, tem aqui. Quem está sem Bíblia, tem aqui também. Amém? Glória a Deus. A cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Eu estava procurando uma mensagem desde quando o pastor me escalou, e vieram várias mensagens. Eu comecei a trabalhar em uma e começava a processar, e aí eu converso com um jovem e eu falo: não, isso é uma mensagem, vou trabalhar outra coisa, e aí eu cheguei nessa aqui. O que essa mensagem falou comigo? Os 10 leprosos, como eles estavam, a lepra contagiosa, eles eram excluídos, então eles tinham que manter distância das pessoas. Então quando Jesus passa por Samaria, eles gritam de longe, e o Senhor nem toca neles, ele só fala: vai e mostre ao sacerdote. Então quer dizer, a fé deles pelo falar de Deus, de Jesus, ele nem falou você está curado, ele só falou vai. E eles foram no meio do caminho, indo até o sacerdote. Então quer dizer, eles acreditaram naquilo que Jesus falou: vai e mostre-se ao sacerdote. Por quê? Porque naquela época as pessoas que eram curadas, elas tinham que se apresentar aos sacerdotes. Então eles foram, então eles agiram com fé. Eles foram, e no meio do caminho eles viram que estavam curados, que estavam limpos. Aí um voltou, porque ele parou e falou: eu estou curado. Então, em vez dele continuar para ir no sacerdote, ele pensou: eu preciso agradecer. Foi Deus que me curou, aquele Deus que eu não tenho acesso me curou. E ele voltou e adorou a Deus em grande voz, em alta voz. E Jesus, ele falando sobre essa cura, ele questiona a esse samaritano: onde estão os 10? E quando ele conta dessa cura, né? Quando Lucas fala dessa cura, fala que ainda, aqui a gente ainda fala assim: voltou um que era samaritano. Então eu não sei se todos sabem por que os samaritanos eles eram rejeitados e eles não se davam bem com os judeus. Então, se algum pode saber, mas outros podem não saber, então eu fui lá pesquisar, né? Então, quando morreu Salomão, o reino de Israel foi dividido. E aí foi um para o norte, uma parte para o norte, uma parte para o sul.
A parte que foi para o norte, eles foram levados cativos junto com outros reinos, que era Babilônia, Cuta, Amate e Sefarvaim. Isso vai estar em 2 Reis, a partir do capítulo 12. Então, depois você pode ir lá estudar a Bíblia e ler sobre essa questão dos reinados. Amém? Então, esse povo de Israel do norte, que foi dividido do norte, foi levado cativo junto com esses outros reinos que eles não adoravam ao Deus, nosso Deus. E ali eles se uniram e houve uma mistura e eles implantaram um culto misto, onde eles adoravam ao Deus Altíssimo e aos outros deuses dos outros reinos. Então fez aquela lambança, e aí eles se misturavam com outros, se casavam com pessoas de outros reinos, o que a palavra de Deus pedia para se manter puro o povo de Israel. O reino do sul, sabendo disso, eles não concordaram, e aí eles consideraram o reino do norte como os judeus eram impuros. E como eles passaram a viver na Samaria, eles eram chamados como samaritanos, porque eles fizeram ali a sua nação. Então, foi por isso que os samaritanos são os judeus considerados impuros. Por quê? Porque eles começaram a se adorar outros deuses também. Ali os filhos começaram a nascer no meio daquela confusão toda, e aí ficou aquela lambança. Porém, por que Jesus enfatiza muito a questão do samaritano? E os samaritanos também recebiam curas, porque a mulher samaritana também ela foi liberta, né? E ela era samaritana, ela ia no poço no meio do dia. Essa história todo mundo conhece. O povo do sul, eles foram levados cativos também, por Nabucodonosor. E lá também eles quebraram a aliança com o Senhor. E mesmo assim, depois que eles foram libertos, lá tem a parte lá com Esdras, também a gente vai estar lá, ver em 2 Reis, eles foram libertos, mas eles esqueciam da quebra da aliança que eles tiveram e continuaram rejeitando os judeus do norte que viviam na Samaria, considerando os samaritanos como impuros. Digamos que uma religiosidade, né? Eu sou melhor do que o outro, porque o outro quebrou a aliança primeiro do que eu. Então, ficou claro aí, quando Jesus ele enfatiza que era samaritano, porque era um impuro, considerado que não reconhecia Deus, que voltou para agradecer. A palavra não fala que todos eram samaritanos, fala que eles eram leprosos. Então, provavelmente, existiam judeus no meio, doentes com lepra, mas o samaritano voltou para agradecer. E o que eu trouxe para a gente? Jesus fala, a tua fé te salvou. E a fé da gente, quando a gente é grato, ela salva, ela cura, ela liberta. Ela provê, né? Ela nos provê, ela nos dá sustento. E aí eu estava pensando, quem nós somos desses 10 leprosos? Nós somos aquele que volta para agradecer, ou nós somos aqueles 9 que continuam a caminhada quando recebe algo bom? Porque ser grato não é só quando é algo exuberante que acontece na nossa vida, quando você recebe uma cura de uma enfermidade grave, e lógico que a gente é grato, né? A gente conheceu pessoas que estiveram gravemente doentes agora com o Covid, que foram curadas, né? A irmã da Darcy mesmo, do louvor, ela esteve entre a vida e a morte, entubada, desenganada pelos médicos, e hoje ela já está em casa, para a honra e glória do Senhor. Mas não é só aí que a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato nas coisas simples do dia a dia que acontecem na nossa vida e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Será que eu sou esse único leproso que voltou para agradecer esse samaritano? Quando eu acordo de manhã, eu abro os meus olhos? Ou eu sou os outros 9 que vai no automatismo, levanta e vai para cá, vai trabalhar, ou vai para a faculdade, ou vai arrumar casa, ou vai pegar o celular para poder ver as últimas mensagens que não viu durante a noite? Quem somos nós entre esses 10 leprosos? Quem somos nós? Olha para aquela luz laranja ali, ó, que está piscando ali. Quem está aqui na frente vai ter que ver, que o Tiago colocou para o nosso congresso. Olha para você ver que coisa simples. Você está enxergando essa luz laranja? Acho que está todo mundo aqui vendo. Isso é um motivo de gratidão, porque nós estamos enxergando, né? Outro motivo de gratidão é que um dia eu estava orando e agradeci a Deus pela minha inteligência. E não é questão de se achar inteligente, é que nós somos intelectualmente sadios. Nós temos aqui futuros engenheiros, advogados, futuros médicos,
né? Nós temos aqui futuros dentistas, nós temos aqui futuros... tantas coisas que você vai fazer para o reino do Senhor, mas isso você só alcança com a inteligência que o Senhor te deu, porque muitos não têm capacidade intelectual de sair da primeira série. E essas coisas normais a gente não consegue, a gente não agradece, porque é rotineira do dia a dia. Às vezes eu estou dirigindo e eu chego em casa, saio, depois do culto, às vezes vou para outro lugar e eu estou indo para casa. Teve um dia que eu estiquei com os meninos e fui deixar cada um em casa. E quando eu deixei a última pessoa em casa e eu fui para mim, aí ia dar 4 horas da manhã e eu falei, Deus, eu deixei todo mundo e eu estou indo sozinha. Carnalmente falando, quem vai me levar? E o Senhor falou, eu estou com você. Então, todas as vezes que quando eu estou indo para minha casa, que eu passo da barreira policial, que eu estou chegando na rua da minha casa, eu falo, Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe em casa. São pequenas coisas que a gente faz no automatismo, sai para trabalhar, enfrenta trânsito, de moto, de carro, não acontece nenhum acidente. Quando a gente chega no destino, a gente não lembra de agradecer a Deus, mas Ele nos guardou até lá. E o que seria de nós se a gente receber só aquilo que a gente fosse grato? Eu não sei vocês, mas eu estava ferrada, né? Talvez eu nem acordaria, porque já teve noites que eu dormi e não agradeci nem por estar viva. Então, se eu não agradeci por estar viva, e se isso fosse uma coisa dependente da minha gratidão, eu não acordaria. Vocês estão me entendendo? Então, a gratidão, na simplicidade, é a gente enxergar que o Senhor faz coisas no nosso dia a dia que nós não percebemos e que talvez, se a gente fosse mais grato pelas pequenas coisas, a gente enxergaria as coisas grandes de uma outra forma. E às vezes a gente fica focado tanto em conquistar algo grande que a gente passa por aquilo despercebidos. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu estou aqui em Logos, vai fazer 3 anos em abril que eu vim para Logos. E na Mocidade realmente tem apenas 1 ano que eu estou todos os dias na Mocidade, 1 ano e meio. E talvez você só conheça a Érica, que de vez em quando ministra, que abre o culto, né? Poucos aqui me conhecem a minha história. Eu, com 9 anos de idade, eu morava com meu pai, a minha mãe, meu irmão. Eu tenho um único irmão. E com 9 anos, o meu pai saiu de casa. E foi uma forma muito assim, que durante muito tempo eu me culpei. Eu gostava muito de ficar dentro do carro do meu pai. Eu sempre gostei muito de carro. Eu queria dirigir. E ele chegava para almoçar durante o dia, e foi um sábado. E eu entrei dentro do carro, não sei o que eu caçava dentro daquele carro, até hoje eu não entendo por que eu gostava tanto de ficar dentro do carro. E eu entrei dentro do carro e lá no banco de trás tinha uma bolsa, que não era da minha mãe. A minha mãe já estava desconfiada do adultério do meu pai, da traição, e eu sempre ouvia ela comentando, mas eu tinha 9 anos. E eu peguei essa bolsa e entreguei para minha mãe. E lá eu lembro direitinho, gente, criança é terrível. Tinha um batom, uma capa preta muito bonita, eu peguei o batom e destruí ele debaixo do banco do carro, assim, porque eu já sabia que era a amante do meu pai, e mostrei a bolsa para minha mãe, e aí foi o estopim de tudo. A minha mãe brigou, meu pai bateu nela, e eu lá no meio, e, enfim, nesse dia o meu pai saiu de casa. Então eu lembro que eu tenho uma cicatriz na canela, porque eu fui separar, e eu machuquei e tal. E ali começou o sofrimento da minha família, com exceção do meu pai, que saiu. O meu irmão e eu vimos a minha mãe sofrer muito, porque meu pai saiu de casa. E ali eu cresci com uma revolta, eu cresci decepcionada porque o grande amor da minha vida tinha me abandonado. Eu morria de ciúme do meu pai. E eu fui descobrir que eu amava muito o meu pai, foi quando eu fui trabalhar com ele, que eu via ele cantando outras mulheres e eu ficava muito nervosa. Ele já nem estava mais com a minha mãe, eu podia nem ligar. Mas ali eu descobri que eu amava o meu pai de uma forma grandiosa. E eu fiquei sem conversar com meu pai muitos anos. Com 15 anos, eu sempre ouvindo ele gastar muito dinheiro com as amantes, e lá em casa a gente tinha máximo o cheque da compra. Então, quando esse cheque chegava na nossa mão em branco, a gente fazia aquela compra, que na época, há muitos anos atrás, dava uns R$400, digamos que hoje uns 800. Mas comprava de tudo, porque a gente sabia que não voltaria mais 1 centavo naquele mês. Como eu tinha muitos amigos e eles frequentavam a minha casa, as fofocas chegaram no ouvido dele e ele achou que ele estava sustentando marmanjo. E num dos dias que eu fui pedir ele o cheque, porque era eu que pedia,
ele falou, eu não vou dar mais dinheiro para vocês porque eu não vou ficar sustentando marmanjo. E aí eu briguei, porque eu era atrevida. E aí eu falei tudo que eu queria falar, xinguei ele por telefone. A minha mãe interviu e ele disse com todas as letras, se ela não me pedir desculpa, ela vai morrer com os dentes encavalados. Porque eu tinha as minhas presinhas, meu sorriso é lindo assim, mas custou um alto preço para ele ser lindo assim, né? Eu tinha as minhas presas encavaladas e eu tinha vergonha de sorrir. O meu sonho era colocar aparelho e eu estava no processo. Mas a minha rebeldia e a falta do Senhor fez eu interromper aquele processo. E eu lembro que isso ficou marcado. Eu fiquei sem conversar com meu pai 7 anos. Passava na rua, para mim era ninguém. Se morresse, eu dizia que não tinha problema nenhum. E eu comecei a viver em prol da minha mãe, da minha casa. E ali foi quando eu fiquei mais amiga dela, ela ficou mais próxima de mim. E os anos se passaram, foi quando eu vi a necessidade de perdoar o meu pai, porque a minha vida estava travada. Então eu queria fazer aquele perdão, tudo bem, eu te perdoo, mas eu não aceito os seus filhos fora do casamento, eu quero ter um relacionamento com você. E a gente fez esse algo raso, quando eu tinha 23 anos, e a gente se perdoou e pronto. Via na rua, dava bem assim, mais nada. Mas desde os meus 15 anos em diante, meu pai nunca mais deixou R$1 na minha casa. Nunca mais. Foi tudo o sustento da minha mãe, o meu irmão e eu, que já trabalhava com 15 anos. E a vida foi passando e a gente vai ficando engessado, né? Engessado. E o Senhor foi me protegendo, porque sem o Senhor eu vivia uma vida aleatória. Eu namorava, eu tinha relação sexual porque para mim era normal. E eu fazia várias coisas que no mundo é normal, para quem está lá fora é normal. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus de verdade, eu vi que não tinha nada de normal. E minha vida estava começando a ficar boa, eu fiz faculdade, eu formei, a minha mãe também fez faculdade, ela formou, então ela estava concursada em 2 empregos como professora. Eu estava também num emprego bom, até então muito bom. Tinha formado na faculdade, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento, financiamos o apartamento que era o nosso desejo de sair da onde a gente morava, que era pertencente à família do meu pai, e fomos entrar no consórcio do nosso tão sonhado carro. E aí a gente entrou no consórcio em dezembro. Quando foi em janeiro, minha mãe começou a passar mal, começou a ficar sonolenta. Eu chegava em casa, teve um dia que eu cheguei em casa, ela estava cochilando no sofá, com um maço de couve na mão e a faca, quer dizer, ela sentou para começar a picar uma couve e dormiu. E a gente foi no médico uma vez, o médico falou que ela estava estressada, aí aconteceu de novo, aí na segunda vez o médico falou que ela precisava era namorar, que tinha muito tempo que ela não namorava. Aí na terceira vez foi quando as aulas voltaram, ela estava dentro de sala de aula e ela sentada fazendo a chamada, ela cochilou. E aí, os alunos chamaram a diretora, porque a professora, a tia, está passando mal. Quando ela foi de novo para o hospital, aí o médico, enviado do Senhor, viu que era a terceira vez que ela entrava, dava entrada com os mesmos sintomas. E aí foram fazer uma bateria de exames. Aí a gente descobriu um tumor cerebral, que já estava um pouquinho avançado. E ali começou a nossa luta. E ali começou a minha revolta. Porque por que a minha mãe, que lutou tanto, estava doente? Quem tinha que estar doente era meu pai. Era ele que merecia morrer. E eu lembro que ela fez a cirurgia, ela teve uma alergia do medicamento e minha mãe ficou muito mal. E eu lembro que eu estava dentro do carro, esperando para ir embora. Ela ficou na casa do meu irmão uns dias, ele já estava casado. E eu estava dentro de um carro com um namorado que eu tinha e eu vi meu pai passar. Mas eu senti um ódio tão grande no meu coração que eu chorava e dizia, quem tinha que estar morto era ele, quem tinha que estar passando por isso era ele, não é a minha mãe. Só que até ali eu não entendi o propósito de Deus. Eu queria que ele carregasse toda a culpa. Minha mãe começou a fazer terapia, ela venceu essa alergia, ela lutou bravamente, ela melhorou de uma forma absurda, que os médicos falaram assim, Dona Silvana, eu achei que a senhora não voltaria a andar. Minha mãe teve uma melhora maravilhosa em um período de 1 ano e meio. E com isso, a gente conseguiu fazer terapia, e aí ela começou a fazer terapia, a psicóloga viu a necessidade que eu fizesse também, porque quem acompanha um doente acaba ficando doente também, então é importante que quem está muito próximo também se cuide. Então eu comecei a fazer terapia, e na terapia a psicóloga, que era cristã, né, ela falou para mim assim,
o seu pai não tem culpa da doença da sua mãe, porque ela escolheu se anular por todos esses anos. Aquilo foi muito forte no meu coração. Hoje ela só amou ele, mas nós escolhemos se a gente permanece sofrendo ou se a gente muda de vida. Aí eu fui entendendo. A situação dela foi piorando e todo o histórico, ela parou de andar, depois ela parou de sentar, ela só deitava, a gente preparou uma cama de leito, depois ela parou de se alimentar, era só por sonda, porque o tumor foi crescendo e as funções dela foram diminuindo. Até que teve um dia que ela dormiu, ela literalmente dormiu, ela respirava, ela bocejava, ela roncava, mas ela dormiu, acho que de setembro em diante. E nesse período, eu namorei um outro rapaz que ele era desviado. Eu entendo que Deus usa qualquer um para poder chegar até a gente. E eu lembro que ele falava assim, ele era separado e ele falava, a gente está em pecado, se Deus voltar agora a gente morre. E eu achava aquilo nada a ver. Que é isso? Não tem nada a ver e tal. E ele ministrava muito na minha vida. Era interessante. Então eu comecei a me interessar pelo Evangelho. E aí eu fiz uma visita na Igreja Batista da Lagoinha num domingo, em Justinópolis, que tinha um culto às 16h no domingo. Era excelente para mim. De manhã eu não podia ir porque meu irmão estava na igreja, na escola bíblica. De tarde, à noite eu não podia ir porque ele tinha o culto da igreja dele. Meu irmão converteu com 15 anos. Eu não quis nessa época. E aí eu consegui um culto às 16 horas. E eu comecei a frequentar esse culto lá em Justinópolis, às 16 horas. E eu fui 3 meses frequentadora. Sentava, chorava, orava, pedia cura para minha mãe. Eu acreditava que Deus podia curar. Às vezes o pastor lá na frente fazia um ato profético. Se você tem alguém doente em casa, vem aqui. Eu ia lá, recebia unção. Chegava em casa, ela estava do mesmo jeito. Mas eu ainda acreditava que Deus estava fazendo uma obra na vida dela. Porque durante o período que ela ficou parada, o Senhor trabalhou na vida dela. Quando o câncer surgiu, ela já ia muito na igreja do meu irmão. Ela aceitou Jesus. 1 mês antes dela parar de andar, ela se batizou. Então, quer dizer, o Senhor ele faz todas as coisas em tempo. Em tempo. Ela teve terapia dentro de casa, então ela perdoou. Ela pôde perdoar o meu pai, ela perdoou a mim, ela perdoou meu irmão, ela perdoou minha cunhada. Porque a gente que é filho, a gente também magoa os nossos pais. Nós também falamos coisas que chateiam os nossos pais. Né? Às vezes os nossos pais falam coisas que a gente fica chateado. Ah, meu pai fez isso, mas nós também, muitas vezes, decepcionamos nossos pais. Eles criam expectativas nas nossas atitudes e a gente faz tudo diferente. Porque a gente fala, a vida é minha. Mas eles querem sempre o melhor para a gente. Então, eu comecei a frequentar esses cultos. E em janeiro, dia 26 de janeiro, eu não sei, não era nem o pastor que eu gostava de ouvir ele ministrando, era um outro pastor diferente. Não digo para você que tinha uma ministração impactante, que mexeu comigo. Era a rotina de todo domingo às 16 horas, igreja vazia. E o pastor fez o apelo e eu fui lá para frente. Achei que ia ter um tanto de gente atrás de mim, fiquei lá. E eu sentia algo diferente. Quando eu olhei, era só eu que tinha ido. Apenas eu disse sim para Jesus naquele dia. E eu não aceitei Jesus porque eu queria que a minha mãe fosse curada. Eu sabia que Deus fazia uma obra na vida da minha mãe. Eu aceitei Jesus porque minha vida já estava estranha, porque minha vida estava incompleta, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer. E ali era só o começo, porque quando você aceita Jesus, você fica perdido, você não tem ninguém, você não sabe o que fazer, você não sabe o que pode, o que não pode. A gente ainda não entende que a gente é livre para fazer o que quiser, mas com a maturidade de saber aquilo que Deus acha que é bom para a gente. Porque nós somos livres. As pessoas às vezes não querem vir para a igreja porque elas acham que elas vão ter que parar de usar roupa curta, vai ter que parar de escutar funk. Gente, é o Espírito Santo que te mostra que isso não é legal para você. Você vai vestir uma roupa, o Espírito Santo que te fala, filha, essa roupa não está legal para você. Você vai escutar uma música e aí você vai ouvir a letra dessa música e o Espírito Santo vai falar, não é com essa música que você vai me louvar. Vocês entendem? E eu aceitei Jesus, venho de uma família católica. Muitos me perguntaram assim, não sei por que você precisa batizar. Porque eles não entendem.
E o meu irmão, quando eu falei para ele, já tinha 18 anos que ele era crente. Meu irmão orou por mim 18 anos. 18 anos. Que eu cheguei para ele, ele já veio no portão. A tia está lá porque minha mãe recebia visita todo domingo da família do meu pai. Que as minhas tias, por parte do meu pai, eram mais presentes do que da família dela. Então, todo domingo a casa ficava cheia. Mesmo quando a minha mãe estava dormindo, ela tinha as pessoas que amavam ela lá no quarto com ela. Então, se ela escutava alguma coisa, ela sabia o tanto que ela foi amada até o último dia de vida dela. Então, para a gente que tem amigos, a gente tem que ser presente, principalmente quando os nossos amigos, eles não têm mais utilidade. Porque naquele momento a minha mãe não tinha mais utilidade, mas ela tinha uma amiga que ia toda semana, na parte da tarde, sentava do lado dela e conversava como se ela estivesse sentada conversando também. Isso é ser amigo. Então, eu aceitei Jesus e quando eu encontrei com meu irmão na porta, eu falei com ele assim, eu aceitei Jesus. Ele chorou, eu falei assim, como assim? Porque eu também não entendia que quando alguém fala que aceitou Jesus, é algo maravilhoso na vida daquela pessoa, que ela vai passar por uma transformação incrível. Eu falei, beleza, ele me abraçou, ficou muito feliz, chorou. E a gente começou a ficar mais amigo. Eu entrei, contei para algumas pessoas, comentei com algumas pessoas, elas ficaram meio assim, mas amém. Eu aceitei Jesus dia 26 de janeiro. Quando foi no dia 16 de fevereiro, eu estava em casa e voltando a falar da importância dos amigos, eu tenho 3 amigos que eles são meus amigos há muitos anos. E muitos dos meus amigos, eles iam me visitar, porque eu estava muito limitada cuidando da minha mãe. Então, eu saía uma vez no mês, que a pessoa que cuidava dela ficava um final de semana no mês com ela em tempo integral. Então, os outros 3 finais de semana, eu estava em casa 100%. Então, os meus amigos, eles iam me ver. Eles iam lá para casa ficar comigo. Isso é ser amigo. Então, eu tive amigos durante todo esse período difícil da minha vida, mesmo quando eu não era cristã, porque Deus, Ele cuida da gente, mesmo quando a gente não é cristão. Porque quando existe um propósito para a sua vida, Ele te pega lá no ventre da sua mãe. Como todos nós temos propósitos, todos nós já fomos selados no ventre da nossa mãe. Amém? Eu recebi meus amigos dia 16 de fevereiro, minha mãe estava com muita febre. Dia 15, no dia 16, no domingo, ela continuava com febre durante o dia. E a médica falou que era normal até 37,5 de febre durante o dia, no final da noite. Mas aquilo não passava. No domingo à noite foi toda a família para lá. A sensação que eu tive depois é que eles foram se despedir dela. As sobrinhas que amava e tal. E eu lembro que de frente para a cama dela, ela ainda com a temperatura 37,5, quase 38, a gente punha bolsas geladas para diminuir. Eu falei com a minha tia assim, eu não sei mais o que eu faço, eu estou me sentindo impotente. E eu chorei. E aí a gente se emocionou e tal, a minha tia ficou lá, as minhas primas e tal. E aí foi todo mundo embora. Quando foi todo mundo embora, eu fechei a casa e eu fui para a sala. E eu orei, e ainda sem nenhum conhecimento da palavra, eu orei. Eu falei assim, gente, se eu chorar, vocês não reparam não, vocês prestem atenção no que eu estou falando, não em mim. Eu falei assim, Deus, eu não quero a minha mãe assim. Minha mãe tinha uma escária, uma única escária, durante os 8 meses que ela ficou acamada. Quem não sabe o que é escária, são feridas que dão na pele, normalmente nas costas, a pessoa fica muito tempo deitada. Então, a pessoa que fica acamada há mais de 2 meses, ela tem grandes chances de ter escárias. A minha mãe teve uma única escária, e essa escária ela não sarava. E o médico falava assim, eu perguntei, o que eu posso fazer? O que a gente tem que comprar? Ele falou, é só se ela levantar. Ele foi muito claro, ela só vai sarar se a sua mãe andar. Então não tinha cura, ela ficava de lado, a gente mudava, mas aquela ferida só crescia, só crescia, estava na carne viva, estava do tamanho de um copo, dessa boca desse copo aqui, ó. O pessoal do posto foi lá, cortou porque tinha necrosado, limpou, e minha mãe estava sentindo dor, eu tinha certeza disso. E eu falei, Senhor, eu não aceito. Ou o Senhor levanta minha mãe dessa cama, ou o Senhor leva ela para a sua glória, porque eu sei que ela já está curada. A cura que Deus tinha para ela era espiritual.
Porque é isso que importa para a gente. O Senhor quer a nossa cura espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente ora para alguém que está doente para ser curado, quando essa pessoa morre, a gente tem que entender que não quer dizer que ela não foi curada. Ela foi retirada desse mundo de dores. E o Senhor curou a minha mãe. E eu lembro que eu orei assim eu não quero. Ou o Senhor levanta ela dessa cama, ou o Senhor leva ela para a sua glória. Assim eu não quero. Porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu falei assim, eu sei que o Senhor não vai me deixar. Ali tinha menos de um mês que eu tinha convertido. E engraçado que eu converti, eu aceitei Jesus, fizeram a consolidação lá na hora, ninguém da igreja me ligou. Eu contei para a menina que eu estava com uma mãe em estado terminal, ninguém da igreja me ligou. Então, muitas vezes, a gente fica preso, e eu não volto naquela igreja porque ninguém me ligou. A gente não pode ser assim, porque se eu dependesse disso, hoje eu não estaria aqui. Mas eu fui porque eu sabia que quem cuidava de mim era Deus. Então vocês, todos nós, não podemos ficar limitados ao cuidado do outro. Talvez aquela pessoa que me consolidou, ela estava cheia de problemas e só fez um protocolo que a igreja manda. Mas eu realmente nunca fiquei sozinha. Na segunda-feira eu dormi, na segunda-feira minha mãe continuou com febre, a gente preparou da ambulância buscar, falei, vou levar no médico. Eu fui trabalhar. E Deus é tão maravilhoso que Ele não permitiu minha mãe morrer comigo em casa. Ele me tirou de casa, então eu fui trabalhar. E eu sentia um aperto no peito, algo muito estranho, uma angústia. E eu não sabia o que era, eu tinha uma confusão de sentimentos. E aí eu olhei no relógio, no serviço, porque a menina que cuidava dela ia me avisar a hora que a ambulância chegasse, para levar minha mãe para o hospital, e eu ia do trabalho para o hospital, para cortar caminho. E aí a ambulância passaria meio-dia e eu correndo com os meus afazeres para adiantar, porque eu sabia que eu não ia voltar. Eu olhei no relógio do computador, era 1h20 da tarde. Falei, uai, a Neia não me ligou. Peguei o telefone e liguei para minha casa. Chamou uma vez, ninguém atendeu. Aí eu liguei de novo, chamou segunda vez. Ela atende o telefone desesperada e fala, sua mãe está morrendo. E aí eu falei, chama o SAMU, chama o Du e tal. E aí eu liguei de novo, já ninguém me atendeu. Aí eu liguei na casa de um, vai lá e faz alguma coisa. Aí eu liguei na casa de outro e ali eu já desesperava. E naquele momento, 1h20 da tarde do dia 17 de fevereiro, a minha mãe morreu. Aliás, a minha mãe foi viver. Eu creio que ali foi a passagem dela para uma vida eterna com o Senhor. Deus é tão maravilhoso que eu entendi isso. A gente chora, a gente sente muitas dores. Só quem perdeu uma mãe sabe a dor que é. Só quem perdeu. E se eu pudesse dizer para vocês que era o que eu gostaria, gente, porque é uma dor horrível. Então, aproveitem a mãe de vocês o máximo que vocês puderem. Aproveitem mesmo, porque mãe é algo assim. Eu acho que é o amor mais perfeito próximo do céu. Tem mães que não sabem amar? Tem. Mas a minha sabia. Mas a minha amava demais. Eu fui muito mimada. Então, no velório da minha mãe, que a gente voltando a falar de gratidão, eu lembro que no final, que é uma parte dolorosa, estranha de fazer velório, quando cantamos uma música que ela amava, eu só falava assim para o Senhor, Senhor, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado por essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu, que o Senhor me fez nascer do ventre dela. Muito obrigado pelos valores que ela me ensinou e que eu nunca vou esquecer. Naquele momento eu louvava a Deus, e hoje quando eu fazia essa ministração, o Senhor me lembrou disso. Que no momento de aflição, em vez de ficar amargurada, em vez de dizer foi culpa dele, meu pai estava lá. Meu pai esteve lá, e meu pai esteve nos amparando. Ele esteve nos amparando. Mas ali já estava começando a perdoar ele pelo abandono que ele teve por mim. Que eu já sabia que o que ele fez com a minha mãe já não era mais responsabilidade minha. Mas eu estava começando a perdoar meu pai por ele ter me abandonado. Então, eu sofri muito
a perda da minha mãe, mas o Senhor nunca me deixou sozinha, nunca. Eu estou aqui hoje porque o Senhor nunca me deixou sozinha. Passaram pessoas na minha vida que fizeram grande diferença, que hoje não estão mais na minha vida. A gente vê umas frasezinhas aí, que tem pessoas que ela passa pela sua vida que é só de passagem mesmo. Tem gente que você até quer manter para a vida toda, mas às vezes não vai ser. Ela tem só uma missão, de estar com você durante o período que Deus determinar. E o Senhor é tão maravilhoso que eu senti uma necessidade de conhecer mais a palavra de Deus, eu senti uma necessidade de estudar a palavra de Deus, e o Senhor sempre me mantinha no meio de pessoas cristãs. Então logo eu fui direcionada a ser líder de célula, e logo eu estava liderando uma célula, e ali aquela casa que tinha célula já era a extensão da minha casa. Eu nunca estava sozinha, nunca, eu sempre estava com alguém, nunca. Então assim, tem amigos que falam assim, nossa, como é difícil arrumar um horário na sua agenda. Para a honra e glória do Senhor é difícil, porque aos sábados, os 3 sábados do mês, eu tenho um compromisso aqui com a mocidade, porque eu entendo que é necessário estar aonde o Senhor me chamou para estar. Então, o último sábado do mês, que é livre, vocês não têm noção tanto que eu sou disputada. É a cachoeira, é na casa de um, é na casa de outro, é na casa de outro, mas o Senhor cuidou de mim até aqui. Então eu só tenho motivos para agradecer. Então eu falo para você que talvez tenha nascido num lar cristão, você não viu o seu pai trair a sua mãe, você não foi abandonado, né? Você ouve falar do Senhor desde quando você é pequenininho. Aí talvez você pense assim, mas eu não passei por essa dificuldade que a Érica passou. Mas você tem um motivo para chorar de gratidão diante do Senhor, porque provavelmente a sua mãe passou as dores por você, ou o seu pai passou as dores por você, ou os seus avós passaram dores por você. Alguém sofreu para entender quem é Jesus, para que você soubesse quem Ele é. Então você tem que chorar de gratidão aos pés do Senhor, não é porque você merece e hoje está aqui. Você tem que chorar para entender que alguém sofreu por você. A gente tem que chorar para entender que nós não somos merecedores, porque quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu falo, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu merecia estar morta, eu merecia um inferno. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, longânimo, como Deus é longânimo comigo. Eu falo com Ele, Pai, se o Senhor se o Senhor for me condenar, eu estou ferrada, porque Ele é longânimo. E Ele não é só comigo, Ele é com cada um de nós aqui. Que você entenda que Deus, Ele não está olhando para aquele que é injustiçado e está sofrendo apenas. Ele olha para você que talvez na sua cabeça não tem problema nenhum e está cuidando de você. Ele cuidou do seu pai e da sua mãe quando eles foram regenerados em Cristo, pensando já em você. Porque Ele é Deus da eternidade, Ele está no início e Ele está no fim. Então Ele já sabia, Ele já tinha planos para você. Pastor, o Anderson, na quarta-feira, eu não sei, acho que só o Léo que estava aqui da mocidade, e o Caleb e o Wesley, eu acho, viu gente? Não estou lembrando assim. E a Bela também, estava aqui. Ele pregou sobre propósito e proposta. Você depois pode ir lá no Instagram da igreja e ouvir, mas eu só vou fazer um resuminho. Do que a gente tem escolhido? Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas para seguir o propósito do Senhor. E tem muitas propostas que acontecem. E às vezes a gente está tão preso naquilo que a gente quer, nos nossos sonhos, que a gente acaba sendo ingrato por aquilo que a gente já tem e aceita qualquer proposta para alcançar aquilo que a gente deseja. E esquece do propósito que Deus tem para a gente. Esquece que cada um de vocês aqui tem um propósito.
Cada um de vocês. E aí vocês têm que pensar, o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Ou eu estou negligenciando esse propósito e estou correndo atrás dos meus objetivos? Ou então você fala assim, não, eu vou correr atrás daquilo que eu quero, e depois que eu conquistar aquilo que eu quero, aí eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. É uma coisa a se pensar. Quando eu falo que Deus, Ele me guardou e Ele está com você, quando você decide seguir aquilo, o seu propósito, o Senhor nunca vai te deixar sozinho. O Senhor nunca vai te deixar sozinho. Eu vou repetir para você não esquecer, você nunca vai estar sozinho. Vai ter sempre alguém do seu lado, e ainda assim, se você se sentir sozinho, fisicamente, eu estou sozinha, o próprio Deus está com você. Porque eu já tive tempos de estar em casa, de chorar, de falar, Deus, socorro, eu não aguento mais. Noites de pranto e de choro por viver uma vida vazia, por estar me sentindo sozinha. E o próprio Deus me abraçar. Gente, quando eu estou falando, não é mentira. Eu já senti Deus me abraçando para eu dormir. Porque quando o meu pai saiu de casa, eu dormia com a minha mãe. E aí eu fui crescendo e a gente continuou numa cama de solteiro. Nós duas. Então você vai crescendo e vai se moldando no seu espaço. Então eu dormi com a minha mãe até ela adoecer. Então hoje eu durmo numa cama de solteiro com cobertor, travesseiro e urso. E ela ainda é suficiente para mim. E quando eu me sinto sozinha, quando eu me sinto solitária dentro da minha casa, porque a minha cachorra ela não conversa, ela só abana o rabo, né? Então às vezes eu preciso conversar. Eu vou conversar com meu pai que está no céu. E aí com ele eu posso chorar, e eu converso com ele do jeito que eu estou conversando com vocês. Eu não tenho cerimônia com ele. Ele me conhece na minha nudez. E aí eu falo para ele, pai, eu não estou suportando, me abraça, eu preciso do Senhor. E eu tenho noites de sono incríveis, porque eu sei que Ele está comigo. Porque o mesmo pai que a gente tem referência lá no céu, o nosso pai do céu, Ele também é mãe quando a gente precisa de uma mãe. Ele também faz um papel de mãe. Amém? Então você nunca vai estar sozinho no seu propósito. E eu tenho uma coisa que eu lembro, que o Senhor também me trouxe à memória, que eu fui fazer trilha em outubro. Achei uma cachoeira e fui. Levei uns corajosos comigo. E a gente foi fazer uma outra trilhinha difícil. Meu Deus do céu, o pastor até falou assim, vê lá como é que é para levar a mocidade. Eu falei, pastor, não chega nem na primeira subida. Porque ela é muito pesada. E eu lembro que subi, eu comecei a sentir muita dificuldade, eu senti falta de ar, eu fiquei muito fadigada, muito cansada. E é uma trilha difícil, pedra, cascalho. E quando eu cheguei na metade do caminho, coração acelerado, eu lembrei que eu não tinha orado. Pois é, eu não tinha orado antes de sair de casa. E não foi eu que lembrei, né? Foi o Espírito Santo, porque eu estava lá, Deus, me ajuda. Ele, agora você quer ajuda, né? Você nem orou. E aí eu lembro que a trilha, como ela era assim, então você olhava para frente, você só via morro. Mas se a gente virasse de costas, a gente via aquela imensidão da natureza. E é onde o vento vinha. E ali eu comecei a orar, eu pedi perdão pela minha negligência, por eu ter ignorado a importância de Deus naquele momento, porque eu só queria a aventura de uma trilha. E eu falei, Senhor, me ajuda a chegar lá em cima. E eu comecei a orar, comecei a agradecer Ele, e ali, com a força do Senhor, nós subimos. E todos eles muito pacientes, me esperando, né? Porque todo mundo foi e eu fiquei. E aí, quando chegou lá em cima, eu tive um renovo. Lugar maravilhoso. E ali eu fui impactada com isso. Na volta, eu tive um problema no meu tênis e tal. No início da descida, eu caí. Eu pisei em falso e eu torci meu pé. E era uma queda para ter uma fratura. Mas foi uma torção que doeu demais. Como doeu. E ali começou a saga do descer. Acho que a gente faria em 40 minutos. Virou o dobro do tempo. E ali eu vi que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Porque os amigos da trilha, eles foram pacientes comigo. Um carregou minha bolsa, outro carregou a canga que estava nas minhas costas, outro serviu de muleta para mim. Aí ele cansou, aí foi o outro. E eles foram devagar, e eles foram falando coisas que vai me animar. Tá chegando. E eles foram muito pacientes. E durante a descida, eu só ficava assim, Deus, obrigado porque eu não quebrei meu pé. Deus, obrigado porque eles estão aqui comigo. Deus, obrigado porque o Senhor colocou pessoas para me animarem. E eu reconheci isso. E eu reconheci, porque Deus nunca nos deixa sozinhos. Então, por que eu estou falando disso? Porque na nossa caminhada cristã, são desafios. A gente se machuca.
a gente tem vontade de parar. Eu tive várias vezes vontade de sentar e falar, chama o resgate. Era perigoso vocês verem no grupo da igreja o pastor Gabriel pedindo, amada igreja, peço oração pela irmã Érica, que foi resgatada de helicóptero no meio da trilha. Mas não, eu caminhei com muita dificuldade até chegar lá embaixo. E tanto sarei que há 2 semanas eu fui fazer outra. 12 quilômetros. Mais difícil ainda, mas o pé sarou. Voltamos, na volta, uns vão na frente, outros vão ficando, e eu fiquei para trás. Mas teve um que foi ficando comigo, foi caminhando comigo, então eu não estava sozinha. Não é que aqueles que foram na frente, eles foram ruins para mim, não. Mas Deus sempre mantém um para estar com você. E no finalzinho da trilha, Deus ainda traz outro para te buscar de carro, para você ir os outros 2 quilômetros no conforto. Então Deus, gente, Ele é fiel em todas as coisas. Ele cuida da gente em todas as coisas. Mesmo se você estiver ferido, eu vou falar aqui, tá, Anne? A Anne, nessa última trilha, ela teve bolhas no pé. E na ida, ela já sentiu muitas dores, foi descalço. Na volta, foi insuportável. O que ela fez? Ela continuou calçada, mas aí eles entenderam que se ela corresse, ela ficaria menos tempo com o pé no chão. Então ela manteve um ritmo e ela correu pelo menos 8 quilômetros com o pé ferido. Gente, Deus, Ele é assim, mesmo que você esteja ferido, não pare. Não pare, corra, caminhe, você nunca estará sozinho. Amém? Bela, pode vir. Pedir a Bela para vir num teclado para parecer que está acabando, mas já está acabando mesmo, viu, gente? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente é grato, a gratidão, ela não exige da gente que a gente esteja feliz. Porque quando eu estava enterrando a minha mãe, eu agradeci Ele pela mãe que eu tinha, que Ele me deu, mas eu não estava feliz. Eu estava triste, meu coração estava doendo. Quando eu desci a trilha com o pé torcido, eu estava sentindo muita dor. Muita dor, mas muita dor. Mas eu fui grata a Deus, porque primeiro, foi eu que torci o pé e não foi os meus amigos. Segundo, porque eu não quebrei o pé. Então eu fui muito grata, mas eu estava sentindo muita dor. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês de pessoas que louvaram a Deus em meio à dor, em meio ao medo. A gente está num ano incerto. A gente veio de março até agora, aos trancos e barrancos, como se diz, lutando contra uma pandemia. E se a gente pega o noticiário, não é só pandemia, é assassinatos, é violência sexual, é legalização de aborto, roubos. São tantas coisas que têm nos assustado e que têm mostrado que está chegando cada vez mais o fim dos tempos. Ana, mãe do profeta Samuel, né? Ela queria muito ter filhos e no momento de dor, de chateação, ela foi ao templo e ela chorou aos pés do Senhor. Ela não estava feliz naquele momento, mas ela sabia onde que ela ia chorar. Então ela estava nos pés daquele que poderia trazer a solução para a vida dela. Elias, depois de matar um monte de profetas com fogo que veio do céu, ele sentiu medo porque ele foi ameaçado e ele fugiu. E ele foi para o deserto e ele chorou e pediu a Deus a morte. Mas ele pediu para aquele que ele sabia que poderia fazer. Ele sentiu medo, angústia, ele sentiu temor. E Abacuque, o profeta Abacuque, clamor ao Senhor. Senhor, no início do capítulo, Abacuque só tem 3 capítulos, depois você pode até dar uma lida, maravilhoso. O início do capítulo, Abacuque começa falando, reclamando com Deus,
Por que está acontecendo isso? Que coisas são essas? Reclamando mesmo, colocando diante do Senhor toda a sua frustração. Então todos esses 3 que eu citei para você, eles começaram a adoração deles ao Senhor com clamor, com dor, com lágrimas. Então nem sempre a nossa adoração, ela tem que ser com riso, com alegria. Eu não tenho que estar feliz para adorar o Senhor. Talvez isso é colocado na nossa cabeça, que a gente acha que a gente tem que estar no momento bom para louvar. Não. Eu posso estar no pior momento da minha vida, mas eu preciso adorar porque eu tenho que saber quem é aquele que me guarda, quem é aquele que me protege, quem é aquele que está comigo. E quando eu sou grata pelas pequenas coisas, eu ali tenho uma demonstração de fé de que eu sei em quem eu tenho crido. E o mais interessante é que ao final, Ana chorou aos pés daquele que ela sabia que traria a solução para a vida dela. E o profeta, ele chegou, primeiro ele acusou ela de estar embriagada, depois que ele viu que ela estava ali, era rendida aos pés do Senhor, ele profetizou sobre a vida dela, sobre o ventre dela, e que no prazo de 1 ano ela teria um filho. Então Ana saiu dali já com a promessa do Senhor. Mas ela não é Érica, mas ela não começou com gratidão, mas ela começou com adoração. O Senhor também provou para Elias no deserto que ele não estava sozinho e proveu alimentos para ele naquele deserto. Deixou ele dar uma descansada lá, ele estava cansado. E Abacuque também ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor fala para Abacuque o juízo que estava por vir para aquele povo por causa da quebra da aliança. E aí a gratidão. Ana, com gratidão, entrega o seu primeiro filho, tão desejado filho, para o Senhor. Quem é mãe? Tem alguma mãe aqui, gente? Tem não, né? Ó, as futuras mães, então. Mas quem é pai, então, né? Você entregar o seu filho que você tanto sonhou para o Senhor, deixar ele lá. Imagina, para ela não foi fácil, mas em gratidão ao Senhor, ela entregou aquilo que ela tanto sonhava. Elias, ele comeu, descansou e ele ouviu a voz do Senhor, vai. É mais ou menos assim, Deus disse, levanta, eu estou com você até agora, continuarei e você tem muito para fazer em meu nome. Então Elias tinha um trabalho enorme, existia um propósito na vida de Elias. Elias cumpriu isso e foi. Acho que era a viúva que ele foi socorrer logo depois que ele saiu do deserto. Eu acho que é. E Abacuque, pode colocar Abacuque 3. Eu acho que tá. Eu não lembro o versículo que eu pedi aqui. Abacuque 3:17. Abacuque, depois que ele ouviu o Senhor e Deus ia trazer juízo para aquela terra, Deus não disse que ia livrar aquele povo do juízo. Ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse aí não precisa não. Vocês entendem? Abacuque, ele louvou, ele disse, ainda que nada aconteça, eu me alegrarei. Então assim, na minha vida tem coisas que eu desejo demais que não aconteceram e eu nem sei se vai acontecer, mas eu me alegro no Senhor. Lógico, às vezes a gente fica triste porque não vê acontecendo, mas a gente tem que saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas.
E o Senhor na minha vida, Ele está sempre no controle, Ele não perde o controle. Eu fico descontrolada muitas vezes, mas Ele nunca perde o controle da minha vida. E aparecem muitas propostas, sugestões, mas você tem que abrir a sua mente, que você tem que deixar outras pessoas. Mas eu falei com Deus hoje: Senhor, eu não abro mão do meu propósito para viver um sonho que é meu, para viver uma proposta. Eu não abro mão do meu propósito. Eu não abro mão do propósito que o Senhor colocou na minha vida. Existe um propósito, eu preciso cumprir o meu propósito. E a mesma coisa com você. Eu não sei o que você sonha, eu não sei aquilo que você está almejando, mas não abra mão do seu propósito por proposta nenhuma que te oferecerem. Não abra mão do seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, consagre-se ao Senhor e busque dele o seu propósito, que Ele vai te responder. A palavra de Deus diz que se você buscar, Ele vai te ouvir. Se você não conhece o seu propósito, consagre-se, jovem. Não pense você que é só as pessoas mais velhas que é do ciclo de oração, que é da intercessão, não. Talvez o Senhor tenha propósito na sua vida de você ser diácono já na mocidade. Mas talvez você ache que você tem que fazer 50 anos para ser diácono na igreja. Não abra mão do seu propósito por proposta nenhuma. Vocês estão me entendendo, gente? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus porque Ele te trouxe até aqui e até agora Ele cuidou de você, Ele te guardou. Você acordou, você se alimentou. Eu não sei o que você fez durante o dia, mas você se preparou para estar aqui. Ou talvez você nem tenha se preparado e decidiu de última hora. Mas o Senhor te trouxe até aqui, para que você entenda que existe um propósito na sua vida muito maior do que aquilo que é proposto nesse mundo. Muito maior. Não abra mão dos valores bíblicos. Não abra mão. A gente liga a internet, a gente vê o Instagram, a gente vê propostas, a gente vê gente dentro da igreja fazendo coisas absurdas, a gente vê talvez líderes indo contra a palavra do Senhor e a gente começa a ficar achando, talvez ele tenha razão. Não. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, ler e mastigar e ruminar a palavra de Deus, porque ela não pode ser esquecida. Hoje nós temos liberdade com a palavra de Deus, mas haverá um tempo que nós estaremos proibidos dela e ela precisa estar aqui, no nosso coração, porque senão nós vamos cair em diversas ciladas. Não abra mão do seu propósito. Saiba que a comunhão, ela gera santidade. Não abra mão de uma proposta qualquer de estar aqui cultuando ao Senhor. Não abra mão. Não abra mão. Hoje você, jovem, que está sentado aí, você é um guerreiro vencedor. Porque hoje é sábado, dia 12. Tem tantas coisas que você poderia estar fazendo. Você escolheu estar aqui. Parabéns para você. Você sabe que o Senhor, Ele tem visto o seu sacrifício. O Senhor tem visto as suas lágrimas, o seu tempo de oração. O Senhor tem visto a sua consagração. Mas o Senhor também tem visto o quanto você não tem se consagrado, o quanto você não tem se dedicado a Ele, o tão pouco que você tem conversado com Ele. Então o Senhor tem visto tudo. Não abra mão do seu propósito por nenhuma proposta dada neste mundo. Curva essa cabeça. Feche seus olhos. Tocar uma música para você refletir o tanto que você tem se dedicado ao seu propósito, as propostas do mundo, tanto que você tem se dedicado ao Senhor. Que você possa refletir. Semelhança
tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O quanto nós temos exalado de Cristo. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Mais de Deus, mais e mais de Deus. A gente tem que exalar mais de Deus, muito e muito mais do Senhor. Que o Senhor, Ele possa tocar no seu coração, que você possa entender que existe um propósito de você ser o bom perfume de Cristo. Com gratidão, crendo e percebendo o quão bom é Deus, o quão bom Ele tem sido para nós. Diante de tantos desafios, diante de tantas ameaças, nós somos privilegiados porque nós servimos a um Deus justo e verdadeiro. Fique de pé, cante com a gente, entregue o seu louvor, entregue sua gratidão, se consagre ao Senhor, diz para Ele que você quer ser mais dele, ter mais e mais dele.